Olá, segundo ano. Bom, nós vamos passar agora a nossa nova videoaula. Agora eu vou falar sobre porcentagem, né? Então essa videoaula eu vou explicar sobre porcentagem, a gente vai fazer os exemplos que estão no material de vocês. E na próxima videoaula a gente vai corrigir os exercícios de fixação sobre porcentagem, tá ok? Bom, primeiro nós falamos na última videoaula como é que se transforma, como é que se escreve uma razão na forma de porcentagem. Agora eu quero calcular a porcentagem. Por exemplo, eu quero saber quanto é 75% de 48. Por exemplo, eu quero saber calcular a porcentagem de um valor, de um resultado. Então, antes eu tinha o seguinte, eu falava para você, olha, eu tenho 36. 36 representa que porcentagem de 48? A gente fazia a comparação de 36 com 48 e descobria, quando eu fazia essa razão, eu descobria que porcentagem era essa. A gente fazia a divisão, certo? Que dá isso aqui. E aí a gente, por um mecanismo aqui, a gente multiplicava isso por 100 sobre 100 e descobria que porcentagem esse valor representa. No caso, a gente descobriu que ele representava 75% do 48. Agora é o contrário, certo? Eu vou te dar uma porcentagem, eu quero saber que valor ele representa. Só para ficar mais contextualizado, ficar como se fosse um problema. Se eu tenho um produto custando R$ 48 e eu paguei R$ 36, quantos por cento do produto eu paguei? Estou pagando 75% do produto, certo? É isso que está acontecendo nesse problema do lado. Só que no problema do lado, eu estou perguntando o seguinte: 75% de 48 equivale a quanto? E que valor? Que valor que representa 75% de 48? A resposta está ali do lado, né? Mas eu estou querendo fazer o cálculo diferente. Enquanto aqui você tinha um número e queria descobrir que porcentagem ele representa, agora eu estou te dando a porcentagem e eu quero saber que número que representa essa porcentagem do 48. Tá? Antes de explicar isso aqui, vamos fazer um exemplozinho bem simples de quinta série, de sexto ano, que é o seguinte, ó, vamos imaginar aqui que eu tenho 12 ovos numa bandeja, certo? E vamos imaginar que eu usei 3/4 dos ovos para fazer um bolo. Tá certo? Então, olha só o que eu fiz. Eu tinha 12 ovos. Tinha 12 ovos. E usei 3/4 para fazer um bolo. Olha só. Vou pegar essa quantidade de ovos. Espera aí que não ficou legal esse exemplo. Só fazer uma mudancinha aqui. Bem simples. Vou colocar assim para ficar melhor da gente visualizar. Então eu tenho essa quantidade de ovos. Quando eu digo que eu comi 3/4 dos ovos, que eu usei 3/4 dos ovos para fazer o bolo, eu imagino que eu estou dividindo essa quantidade de ovos em 4 partes. Estou dividindo em 4 partes. E estou usando 3 partes. Das 4 partes que eu dividi, eu estou usando 3. Olha só, 1, 2, 3. Ou seja, quando eu faço 3/4 de 12 ovos, você está multiplicando. 3/4 de 12 ovos, eu faço a multiplicação. 3/4 vezes 12. E olha só o que eu faço. Eu dividi por 4. Então, se eu pegar os 12 ovos e dividir em 4 partes, cada parte vai ter 3 ovos. Então, você está vendo que eu dividi por 4.
E eu peguei quantas partes de 3 ovos? Eu peguei 3 partes. Ou seja, eu estou multiplicando por 3. Então, olha só. 12 dividido por 4 dá 3. Eu tinha 12 ovos e deu 4 grupos de 3 ovos. Desses 4 grupos de 3 ovos, eu peguei 3 grupos. Ou seja, eu estou multiplicando por 3. Certo? O que significa isso? Quando você vai calcular uma fração de uma quantidade, basta fazer a multiplicação. Tá? Ou seja, se eu pegar na calculadora, só terminar a conta aqui, né? 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. Eu usei 9 ovos na receita, certo? Agora, olha só aqui. Se eu pegar na calculadora 3 quartos, é o mesmo que 0,75. Se eu fizer na calculadora 0,75 multiplicar por 12, vai dar 9 também, certo? Lembrando que 75%, 0,75, é a mesma coisa que 75 sobre 100. Por isso que a gente fez aquela bateria de exercícios antes, para fazer esse tipo de transformação. Tá? Ou seja, 3 quartos é uma fração e equivale a 75%. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Quando você quer calcular a porcentagem de uma quantidade, basta fazer a multiplicação. Então, colocar aqui essa observação. Para calcular a porcentagem de uma quantidade, basta multiplicar a porcentagem por esta quantidade. Então, vamos fazer a conta agora. Quero calcular 75%. 75% de 48. Isso é 75 por 100 vezes 48. Tá ok? Ou seja, fazendo a conta aí, se eu transformar isso aqui em decimal, já que a gente tem a facilidade de usar a calculadora, 0,75 vezes 48. Essa multiplicação é igual a 36. Ou seja, 75% de 48 é igual a 36. Como eu falei anteriormente, que 36 equivale a 75% de 48. Então é importante a gente saber, a gente vai ter problemas que vão me levar a fazer os dois tipos de cálculo. Ou pegar um valor e descobrir que porcentagem ele representa, ou pegar uma porcentagem e descobrir que valor ela representa. Tudo bem? Bom, então a gente deve fazer essa multiplicação. Eu coloquei aqui no material de vocês alguns conceitos que são importantes a gente usar quando a gente aplica essa ideia, esses cálculos de porcentagem. É muito comum a gente trabalhar a matemática comercial, né? E são os conceitos de valor inicial, valor final, desconto e aumento. Isso vale não só para produto que aumenta, diminui o valor, mas vale para salário, vale para todo tipo de caso, certo? Então, basicamente, você tem o valor final de um produto qualquer, ou de uma determinada situação, né? Salário, alguma coisa assim, é sempre o valor inicial, mais uma variação, ou para mais ou para menos. Quando tem aumento, nós chamamos de aumento ou acréscimo. E quando há diminuição, nós chamamos de desconto. É claro, quando é nosso salário, a gente prefere o acréscimo, né? Quando a gente vai ter que pagar a conta, o desconto sempre é mais interessante. Então, basicamente, a ideia é essa, certo? Só para vocês terem ideia, por exemplo, quando eu tenho um salário, né? Quando eu tenho problemas de salário.
eu tenho o que a gente chama de salário líquido. Salário líquido é o salário depois de ele sofrer os descontos de impostos e etc., outras taxas, né? É o salário inicial, que é o salário bruto, menos os descontos que ele sofre. Então, desconto é uma porcentagem, um valor que você subtrai do valor inicial para chegar no valor final. Tá ok? Vamos ver os exemplos ligados aí a esse tipo de situação, né? E eu quero que você sempre observe o seguinte: se o desconto for dado no formato de porcentagem ou aumento, ele geralmente quer saber que valor isso representa, tá? Vamos ver aqui. Primeiro os problemas mais simples, os problemas secos, né? Que é de calcular a porcentagem direta. Vamos ver aqui. Quero calcular 12% de 40. Como nós falamos, 12% vezes 40. Basta fazer a multiplicação. Tá ok? Se você tiver na calculadora, você vai fazer a divisão, né? Nós aprendemos a transformar isso em decimal. 12 dividido por 100 dá 0,12 vezes 40. Tá ok? Isso vai dar, se você olhar 48, olha só, vamos fazer a conta aqui no rascunho, para quem faz a conta na mão, olha lá. 12 vezes 4 dá 48. Só que na verdade é 40, então fica 480. Só que em vez de 12 é 0,12, então o resultado vai ter duas casas. Isso dá 4,8, tá certo? Ou 4,80. Ok? Quem não tem calculadora, quem não vai fazer com calculadora, quer fazer na mão, pode usar a ideia da simplificação, certo? 12 sobre 100, simplifique isso aqui. Simplifique por vezes 40, deixa eu colocar aqui. Você pode simplificar isso aqui, ou um número em cima e embaixo, ou na própria conta. Quando você multiplica uma fração por outra, qualquer fator que está em cima pode simplificar com qualquer fator que está embaixo. Então, 40 é 40 sobre 1. Por exemplo, você tem aqui 140. Dá para simplificar por 10. Você cortar o zero aí é como se estivesse simplificando por 10. Ficou 4 e 12 e aqui ficou 10. Eu posso simplificar novamente por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, ficou 6 vezes 4, 24, dividido por 5 vezes 1, 5. Isso dá 4,80. Como eu falei, tem várias maneiras de calcular. Estou mostrando duas e você vai escolher a que você achar melhor. Tá? Aqui é só um exemplo. Ok? Mas o importante é você perceber o mecanismo, né? Ó, que 2,75% de 12.800 é 2,75% vezes 12.800. Fazendo essa divisão aqui, 2,75 dividido por 100, é só lembrar que você vai aumentar o número de casas, vai aumentar duas casas decimais. Vai ficar 0,0275 vezes 12.800. Como nós vamos fazer bastante esse tipo de conta, vamos fazer contas até piores, né? Eu pego a calculadora, olha lá, e faço a conta na calculadora. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar confundindo. Está na científica. Vou colocar a calculadora simples. Pronto. Pronto. Então, olha lá. 0,0275 vezes 12.800. 352. Então, o resultado dessa conta é
352. Tudo bem? Ok? 8% de que valor é igual a 40? Opa, ele está fazendo uma pergunta diferente. 8% de alguma coisa é 40. Vamos fazer a conta aqui, ó. 8% de um valor que eu não sei qual é, vou chamar de x, é igual a 40. Então, nota que mudou um pouquinho aqui a configuração, mas a situação é a mesma. Você quer achar 8% de uma quantidade, é igual a 40. Nos dois primeiros casos aqui, eu tinha 12% de 40 é igual ao valor que eu não sei qual é. Como se fosse, aqui fosse o x, né? Aqui, eu quero saber quanto vale 2,75% de 12.800. Então, essa porcentagem, esse valor, eu não sei quanto é. Eu chamei de x. Aqui ele deu o valor desconhecido no meio da conta, né? 8% vezes x é igual a 40. Tá ok? O que é 8%? 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 é 0,08. Vamos fazer aqui para São Tomé. Ó, 8 dividido por 100, 0,08. Isso vezes x é igual a 40. Continuando, olha lá. O 0,08 está multiplicando, passa dividindo, ok? X é igual a 40, divida por 0,08. 40 dividido por 0,08 é igual a 500. Ou seja, o valor de x é 500. Tudo bem? Vamos para o próximo. Qual a porcentagem de 800 é igual a 25? Ou seja, que porcentagem de 800 é igual a 25? Esse valor que eu não conheço eu vou chamar de x. X% vezes 800, ou de 800, é igual a 25. Como a gente já viu porcentagem, o número dividido por 100 vezes 800 é igual a 25. Tá ok? Continuando. Como é que eu vou continuar aqui? Você pode entender sempre aqui que isso aqui é como se fosse 1 sobre 100. 1 sobre 100 vezes x, ou 1x sobre 100. Ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, 25%, você concorda que isso é a mesma coisa que 25 sobre 100? Ou seja, é a mesma coisa que 25 vezes 1 sobre 100. Ou seja, se eu tenho 25%, eu posso pensar nisso como sendo 25 vezes 1%. Eu estou usando essa ideia, certo? Então vamos ver aqui, ó. X vezes 1%. Então eu tenho aqui, ó, 1 sobre 100 vezes x vezes 800 é igual a 25. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Pronto. É igual a 25, tá? E aí eu vou fazer 1 sobre 100 é 0,01 vezes 800 vezes x é igual a 25. A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu peguei esse vezes 800 vezes x. Eu só mudei a ordem aí, tá? 0,01 vezes 800 é o mesmo que 8. 8x é igual a 25. X é igual a 25 sobre 8. Tá ok? Se a gente for fazer a conta na calculadora, aqui. Vamos fazer a conta aqui rapidinho, olha só. 25 dividido por 8 é igual a 3,125. X é igual a 3,125. Perfeito? É claro que durante o cálculo aqui,
Tem N formas diferentes de se fazer, tá? Eu poderia pensar, professor, eu fiz diferente. Eu cheguei aqui, quando eu estava x sobre 100 vezes 800, eu vi que dava para simplificar. Você simplifica por 100, ó. Você corta os dois zerinhos aqui, é como se estivesse dividindo por 100, em cima e embaixo, uma simplificação. Aí sobrou 8x. Ou seja, chega aqui no mesmo lugar. Então aí são os conhecimentos que vocês trouxeram até aqui. Ok? Eu procuro fazer aqui de uma forma que dê para você aplicar da maneira mais simples possível, que você não tenha que exigir muitos conhecimentos prévios. Ok? Bom, continuando. José encontrou na vitrine de uma loja um tênis que custa R$ 256. O vendedor lhe concedeu um desconto de 15%. Qual o valor do desconto e qual será o valor pago pelo tênis? Então a gente tem que entender a situação. O José chegou na loja e ele quer comprar um tênis, certo? O valor do tênis que ele quer comprar é de R$ 256. Quando ele disse que queria comprar o tênis, o vendedor ofereceu um desconto de 15%. Ou seja, esse valor inicial do tênis, que era 256, ele vai diminuir, certo? Ele vai diminuir quanto? 15%. Só que 15% não é dinheiro. Eu quero descobrir quanto de dinheiro isso vale. É isso que eu estou perguntando. Qual o valor desse desconto? Isso que eu quero saber. É uma das coisas que eu quero saber. E depois eu quero saber qual o valor final. Tá ok? Como a gente colocou ali na observação, né? Olha só. Aqui em cima, como nós falamos aqui, ó, o valor final de qualquer produto é o valor inicial mais o acréscimo ou menos o desconto que ele sofreu. É isso que está acontecendo. Eu quero saber qual o valor pago pelo tênis. O valor pago pelo tênis. Aí você tem o valor inicial dele, que é 256, menos o valor do desconto. Só que eu não sei qual é o valor do desconto. Primeiro eu vou descobrir isso. Tá ok? Deixa eu tirar isso aqui para não confundir a anotação de vocês. Vamos descer lá. Olha lá. O valor do tênis. Então, primeiro vamos descobrir. Vamos organizar aqui nossa estratégia. Primeiro eu vou descobrir quanto vale o desconto, né? Porque eu sei que é 15%, eu não sei quanto é 15% de 256. Então, o valor do desconto qual é o valor do desconto? 15% do valor do tênis. Para achar o valor de uma porcentagem, que valor ela representa, basta fazer a multiplicação. 15% vezes o valor do tênis. Quanto que é 15%? 0,15 vezes 256. Fazendo essa conta aí, vamos pegar a nossa calculadora. Olha lá. 0,15 vezes 256. 38,4. Ou seja, o valor do desconto é de R$ 38,00, como é dinheiro, né? Unidade monetária, 40 centavos. Só que tem outra pergunta, eu quero saber o valor final. Qual o valor final desse desconto? Então vamos lá, do desconto não, do produto, né? O valor final do tênis. O que é o valor final do tênis? O valor inicial menos o valor do desconto. Ou seja, o tênis era de R$ 256. Eu estou tirando R$ 38,40. Ok? Deixa eu colocar aqui do lado de cá. Pronto.
Então, qual vai ser o valor do tênis? Olha lá, se eu subtrair, né? Se eu fizer 256 e subtrair 38,40, vai dar R$ 217,60. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui da frente. Agora olha o próximo. Continuando. Tudo bem até aqui, né? Vamos dar continuidade. Essas anotações vão ficar disponíveis para vocês baixarem, tá? Vanger verificou no seu contra-cheque que possui um salário bruto de R$ 6.400. No entanto, ao verificar na sua conta, o valor foi abaixo do esperado. O salário bruto sofre descontos como impostos e outras taxas, e o que ela recebe é o salário líquido. Então foi aquele caso que a gente falou no início, né, da explicação. Então vamos ver. Os descontos do seu contra-cheque são o imposto de renda e o ISS. O imposto de renda é 27,5%, sempre em cima do salário bruto, e o ISS em cima do salário bruto, 7%. Qual foi o salário líquido recebido por Vanger? Vamos descobrir primeiro o valor dos descontos, né? Os descontos foram... Vamos calcular quais foram os descontos que o salário recebeu, né? Primeiro, imposto de renda, 27,5% do salário bruto. O salário bruto é 6.400. Vou deixar já pronto aqui o ISS. 7% de 6.400. Bom, fazendo a conta, 27,5% é 27,5 sobre 100 vezes 6.400. Na calculadora aqui, isso vai dar 0,275. Se eu não estivesse usando calculadora, eu simplificaria aqui, ó, ficaria muito mais simples, né? Mas como a gente está fazendo com a calculadora, vezes 6.400. 0,275 vezes 6.400. Isso é igual a 1.760. Então tá aí o sofrimento da Vanger, né? Tem que tirar aí 1.760 para o pagamento de impostos. De um só imposto, né? Vamos ao próximo. O ISS é 7% de 6.400. Vamos lá? 7% é 7% vezes 6.400. O que é 7%? 0,07 vezes 6.400. Ok? Fazendo essa conta, 0,07 vezes 6.400. Isso dá 448. Então, olha só, vamos pensar um pouco aqui. O salário da Vanger é de... O salário bruto, né? O salário bruto é de... Vou colocar aqui o primeiro passo. Segundo passo. O salário bruto é 6.400. Tirando os descontos que ela vai sofrer, sobra o salário líquido. Salário líquido. Então ela tem 6.400 menos esses descontos. Ou soma e tira de uma vez, ou tira um de cada vez. 1.760 menos 448. Esse vai ser o salário líquido. Certo? Fazendo a conta rápida aí, para a gente não perder tempo. 6.400 menos 1.760 menos 448. Opa, digitei errado aqui. Vamos fazer de novo.
6.400 menos 1.760 menos 448. Sobrou R$ 4.192. Esse é o salário líquido da Vange. Resposta: o salário líquido é de R$ 4.192. Ok? Bom, com isso a gente termina a explicação, tá certo? De porcentagem. Eu espero que tenha ajudado. E na próxima videoaula a gente vai fazer a resolução dos exercícios de porcentagem da apostila de vocês. Tá ok? Então, gente, até a próxima. Espero vocês. Tchau.